Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Cristiano, sou fisioterapeuta, pós-graduado em terapia intensiva pelo Albert Einstein em São Paulo. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns parâmetros iniciais da ventilação mecânica, tá? Quando nós colocamos um paciente em ventilação mecânica invasiva, nós precisamos ajustar aqueles parâmetros ventilatórios mediante aquele indivíduo. E pelo contrário, muitas vezes as pessoas acham que o tamanho do paciente, eu já vi colegas achando que o tamanho do paciente, um paciente com 200 quilos, um paciente com 100 quilos de peso corporal, isso interfere na ventilação mecânica. Na realidade, o paciente ele pode ter 200 quilos ou 100 quilos, o pulmão dele é do tamanho idêntico, normal, tá? Parecido pelo menos, próximo do normal, próximo do parecido. O que difere é um paciente maior em altura e do sexo masculino ou feminino. Tá? Se o paciente, dependendo do paciente, dependendo da altura do paciente, um paciente com 1,75m, um paciente com 1,85m, ele vai diferenciar o tamanho desse pulmão de forma longitudinal. Se você tem um paciente do sexo feminino ou do sexo masculino, esse parênquima pulmonar também vai ser diferenciado, cabendo mais ou menos volume corrente. Tá? Quando você inicia a ventilação mecânica, a primeira coisa que nós temos que observar é a FO2, fração inspirada de oxigênio. Quanto que eu devo colocar e quando eu devo diminuir a FO2? A fração inspirada de oxigênio, o nome já diz, no primeiro momento da intubação, no primeiro momento do procedimento, normalmente nós colocamos lá 100% de fração inspirada de oxigênio. Para quê? Porque nós estamos buscando ali uma SpO2 mais alta, uma SpO2 de reserva, vamos dizer assim, para que a gente possa manter aquele paciente dentro da melhor qualidade de oxigenação possível. Porém, de acordo que essa ventilação mecânica for avançando, de acordo que esse paciente for melhorando, e você tem que procurar uma menor FO2 possível para uma melhor SpO2. Ou seja, eu preciso ir reduzindo essa fração inspirada de oxigênio, porque senão eu posso ocasionar até intoxicação por oxigênio para esse paciente, posso ocasionar atelectasia pulmonar por absorção. Então eu preciso diminuir essa FO2, buscando uma FO2 de 21%, que é o que nós respiramos em ar ambiente. 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. O outro parâmetro é a pressão de controle, pressão controlada. Tá? Normalmente, quando você liga o ventilador, esse ventilador ele já te dá uma pressão de controle em torno ali de 15 centímetros de água. Tá? Essa pressão de controle, quando você está ventilando esse paciente em PCV, ou seja, ventilando esse paciente em pressão e não em volume, tá? Você tem que controlar essa pressão mais baixa possível também para tentar alcançar um volume corrente calculado lá naquela tabelinha, lá naquela regrinha do volume corrente desse paciente em altura e sexo. Então, um exemplo, um paciente lá com 1,75m do sexo masculino, você tem lá em torno lá um volume corrente de 430 de volume corrente. Beleza. Se você às vezes colocar uma pressão controle, né, permanecer com aquela pressão controle ali, e essa pressão controle, ela começar a fazer um volume lá de 500, 550, aproximando 600, você tem um parênquima pulmonar, tá? Uma complacência pulmonar não tão ruim. Então você acaba baixando um pouquinho essa pressão controle, chegando, se você baixa essa pressão, que é quando eu falo de pressão, é a pressão que o ar encontra na via para alcançar esses pulmões, tem que gerar, né, a pressão gerada na via, melhor dizendo, para alcançar esses alvéolos. Então você baixa um pouquinho essa pressão, teoricamente você vai baixar um pouquinho o volume corrente também, e chegando, né, aproximando esse volume próximo do calculado lá na regrinha lá de altura e sexo. Próximo passo, você precisa, na realidade, de uma PIP, pressão expiratória positiva final. O que é a PIP? Né? Como o nome já diz, é uma pressão expiratória positiva final. Final de quê? Da expiração. De acordo com que esse pulmão você vai reduzindo, né, de acordo com a elastância desse pulmão, e ele vai reduzindo ao tamanho dele original, nós mantemos uma PIP, nós mantemos ali um pulmão, um alvéolo mais armado, né? Normalmente essa PIP ali fica em torno de 5 centímetros de água,
mas de acordo com o parênquima pulmonar, de acordo com a complacência, de acordo com áreas aterictasiadas, que você precisa melhorar, você precisa alcançar, né, áreas ali com shunt pulmonar ou shunt pulmonar, você precisa muitas das vezes alterar e aumentar um pouco essa PIP para deixar esse pulmão um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais armado, tá? Frequência respiratória, a frequência respiratória ela varia de 12 a 20 de frequência respiratória, tá? Normalmente eu boto lá 14, 16 de frequência respiratória e vou ver como que esse paciente vai se comportar. Obviamente, esses são os parâmetros iniciais da ventilação mecânica, tá? Pensando ali numa ventilação mecânica protetora e que você vai, né, calcular ali em média de 6, de 4 a 6 centímetros de água ali para poder ter um volume